Temos hoje mais uma conversa sobre aves, com o Gonçalo Elias, então, aqui a conversarmos hoje sobre a 14ª observação da sua lista pessoal, que é o pato real. Olá, é verdade, o pato real. O pato real, que foi visto no dia 30 de abril de 1988, foi a minha primeira ave aquática. Até agora só tínhamos falado de aves terrestres. E o pato real foi visto num sítio do concelho do Montijo chamado Seixalinho. Eu, na altura, morava em Lisboa e eu já tinha ido uma vez ou duas com o meu tio, ainda antes de fazer a lista, tínhamos ido ao estuário do Tejo, ali à zona de Pancas, portanto eu sabia que o estuário do Tejo era um sítio bom para ver aves, mas eu não tinha carro e, portanto, como eu já referi também para situações anteriores, eu baseava-me nos transportes públicos para ir conseguir a qualquer lado. Então eu pensei, como é que eu vou ao estuário do Tejo? Olha, eu vou apanhar o barco até ao Montijo. Então apanhei, fui no barco até ao Seixalinho e depois dei ali uma volta ali ao pé. É claro que eu na altura não percebia grande coisa de aves aquáticas. Final de abril também já não será a melhor altura, porque a maioria das vinícolas se foi embora. E eu nesse dia acabei por só registar o pato real, mas não, ou melhor, registrei, mas não registrei só, porque eu nesse dia também ainda consegui, esta saída ficou memorável, porque meti as minhas duas primeiras argoladas, e logo duas. Então foi assim, eu levava é fazer à grande, Peterson, e, portanto, exatamente. E então, espera, isto não tem a ver com o pato real, mas vou aproveitar para contar. E é importante referir isto porque às vezes a inexperiência leva a estas coisas. Eu dou lá uma volta, além de registrar o pato real, que a gente já vai falar a seguir, vejo mais duas espécies. Uma delas foi um bicho que eu via fugir, assim, de tamanho médio, um bocadinho maior que o pombo, e que tinha as laterais da cauda ruivas. Eu fui ver ao livro, era uma perdiz. Só que o meu livro, que era o guia do Roger Peterson, em francês, tinha duas espécies de perdiz. A perdiz vermelha, que é a nossa, e a perdiz cinzenta, que é uma que há no norte de Espanha e que há no centro da Europa. Só que a perdiz cinzenta é que eles tinham registado em voo e que tinha as laterais vermelhas. A nossa perdiz vermelha não tinha. E eu vejo o desenho, eu vi o bicho a fugir com as laterais vermelhas e olha que gira isto. E escrevi logo, perdiz cinzenta. Portanto, esta foi a primeira argolada. A segunda argolada ainda foi pior. Eu andei mais um bocado e, à altura, vejo uma ave de rapina. Foi a primeira ave de rapina que eu vi. Vejo uma ave de rapina, assim, toda castanha, com os ombros claros. Os ombros claros, assim, quase brancos. Vou procurar a lista e ver, epá, ombros claros, parece isto, águia imperial. Vou ver no mapa, aparece em Portugal, até tinha ali uma manchinha ali na zona entre Lisboa e Setúbal. E, epá, é isto, até ocorre aqui. Pimba, águia imperial. Portanto, foi logo assim, foi à grande, duas argoladas. Era mesmo. Perdiz cinzenta. E eu escrevi nessa saída para o Montijo, pato real, perdiz cinzento e águia imperial. E olha que demorei bastante tempo, eu depois, ao fim de alguns meses, comecei a pensar, aquilo se calhar não era, mas demorei bastante tempo para retirar aquilo na minha lista, porque a pessoa depois ficou agarrada àquelas observações e não quer remover. E passou muito tempo até eu me convencer que aquelas identificações tinham sido mal feitas. É um embate com a realidade, não é? Mas a partir do momento em que nós temos estes bichos anotados, depois desenvolve-se em nós uma resistência para reconhecer o erro. E eu estou a contar isto para dizer que eu compreendo esse processo, que eu já tenho visto isso noutras pessoas, porque eu próprio passei por isso. Ou seja, eu fiz identificações erradas, mas depois não queria acreditar e queria-me convencer a mim próprio que era. E obviamente hoje olho para trás e obviamente que a perdiz era uma perdiz das nossas, só que o meu livro não tinha o desenho de costas, portanto eu não fiz essa conclusão. E o segundo era nem mais nem menos que uma fêmea de tartaranhão dos paúis, né? que é castanho com os ombros claros. Só que eu no livro só a única coisa que eu vi com os ombros claros... Mas pelo que eu percebi, acabaste por riscar essas observações da tua lista, risquei. Mas riscaste mesmo, ou seja, não fizeste não, depois as espécies depois apareceram mais tarde, é assim, eu na altura depois cheguei à conclusão que não era, mas se calhar ainda não tinha conhecimentos para saber o que era, portanto simplesmente ignorei isso e depois adicionei as espécies mais tarde noutra ocasião, quando efetivamente as vi como deve ser. Portanto, a bem do rigor, é preferível manter o registro daquilo que a gente sabe de facto que exatamente, é, do que levanta dúvidas mais esta mensagem eu queria deixar aqui, é importante nós aceitarmos que às vezes fizemos um erro, e quando fizemos um erro é preferível eliminar a observação do que estarmos a forçar a inclusão de uma espécie na lista quando aquele registro não era um bom registro. Eu também cometi esses erros e eu acho que faz parte do processo de aprendizagem, mas acima de tudo a forma como nós lidamos com os erros é que também vai determinar a forma como nós progredimos e portanto eu não tenho problema nenhum de reconhecer que fiz esses erros. Na altura, como disse, custou-me bastante e custou-me muito no dia que resolvi apagar aquilo da minha lista, mas
mas acho que fiz o procedimento correto e hoje não me arrependo de o ter feito, mas lembro-me bem na altura. Bom, mas isto é uma questão também, um mas lateral. também vem com a experiência. Eu acho que acaba por ser uma mensagem importante também, porque também vem com a experiência o facto de que a determinada altura, quando nós começamos a perceber que uma observação digamos, duvidosa, acabamos por dar mais atenção a outros detalhes para conseguir, pelo menos, ter informação suficiente para, digamos, ou defender ou largar de uma vez Claro, pronto, mas foi isso que aconteceu e, portanto, essa saída ao Seixalinho ficou em parte memorável por causa disso. Tirando estas duas argoladas, o que houve, portanto, o saldo foi, então, a primeira ave aquática, que foi o pato real, que é o mais comum dos nossos patos. Eu costumo brincar um bocado em relação ao pato real, a dizer que se fosse um bicho raro, imagina que era uma daquelas espécies que apareciam cá raramente, quando aparecesse um ficava toda a gente excitadíssima, porque o bicho realmente é lindíssimo, né? Com aquela cabeça verde brilhante, o peito ruivo, o bico amarelo. Eu imagino a excitação que haveria se aparecesse cá um pato real se fosse raridade. Como é muito comum, apesar do bicho ser muito colorido e muito bonito, são patos reais. A gente às vezes prefere uma coisa menos colorida e mais rara do que provavelmente um bicho muito colorido, mas como é muito comum, acaba por ser desvalorizado, que é o que acontece. Porque é um dos patos mais bonitos, mas simultaneamente é o mais comum. Eu não... E é um pato com dimorfismo sexual evidente, portanto... A maioria dos patos tem esse dimorfismo. Ou seja, o macho tem aquela plumagem colorida, que é verde, cabeça verde, portanto, peito ruivo acastanhado, com um clarzinho branco, e depois o dorso assim, mais acinzentado e o bico amarelo, e as patas cor de laranja. A fêmea é mais acastanhada, assim com um padrão riscado. E o macho apresenta a plumagem nupcial mais ou menos desde outubro até maio. Portanto, que é inverno e primavera. Depois, a partir de maio, junho, perde essas cores, fica igual às fêmeas. Aliás, isto acontece com praticamente todos os patos. E porquê? Porque os patos depois entram no processo de muda das penas, e perdem a capacidade de voar durante esse período. Isto só acontece com os anatídeos, não acontece com outras aves, e acontece porquê? Porque, ao contrário das outras aves que mudam as penas de voo sequencialmente, portanto, mudam a primeira, depois a segunda, depois a terceira, que é para elas vão se substituindo gradualmente para os bichos poderem continuar a fazer a sua vida. No caso dos anatídeos, as penas de voo são perdidas todas de uma vez, e há ali um período de algumas semanas em que eles não conseguem voar, porque elas caem todas de uma vez. Isso acontece só aos machos? Não, acontece aos machos e às fêmeas, acho eu. Agora, o que acontece é que os bichos nessa altura em que perderam as penas e elas estão a crescer, eles não conseguem voar. E eu já vi patos nessa altura, às vezes quando vemos patos reais em julho, por exemplo, eles estão ali na água, a gente aproxima-se, eles começam a querer fugir, como não conseguem voar, vão ali a chapinhar pela água fora até se conseguirem refugiar na vegetação. Uma das interpretações que existe para eles perderem as cores é que, como eles ficam muito vulneráveis nesta altura da muda, é uma forma de ficarem menos vistosos e adquirirem tons mais discretos, parecidos com as fêmeas, para não darem tanto na vista com tons garridos. E enquanto as penas estão a crescer, eles não conseguem voar. Eu penso que esse processo durará mais ou menos um mês ou assim. Quando as penas crescerem, os bichos já conseguem voar outra vez. E a muda dá-se durante o verão, após a época de reprodução. E é esta plumagem em que os machos ficam muito parecidos com as fêmeas, chama-se plumagem de eclipse. Eclipse porque a plumagem nupcial se eclipsou. Eles ficam parecidos com as fêmeas, mas normalmente é possível distingui-los, porque, por exemplo, o bico dos machos mantém a sua cor amarela, enquanto que o das fêmeas é assim mais alaranjado com umas manchas pretas. Portanto, olhando de perto e vendo, por exemplo, a cor do bico, é possível distinguir machos das fêmeas, embora à distância sejam parecidos. Mas este fenómeno da plumagem de eclipse é algo que é comum, se não a todos, pelo menos à maioria das espécies de patos, porque tem a ver, como disse, com o padrão de muda. E quando eles mudam dessa plumagem mais simples para a plumagem de reprodução, portanto, de casalamento, nessa altura também passam pelo mesmo processo? Não, porque assim, as penas do corpo, que o que acontece é que as penas do corpo, isso acontece com muitas aves, mudam 2 vezes por ano, mas as penas das asas só mudam uma. Ou seja, as penas das asas que são mais longas só são mudadas uma vez, e as penas do corpo serão mudadas 2 vezes. Isto acontece com muitos passariformes também, portanto fazem basicamente uma muda completa e uma muda parcial por ano, em que na muda completa mudam as do corpo e as das asas, e na muda parcial mudam só as do corpo, mas não as das asas. Portanto, na plumagem nupcial, então, as penas
de voo são as mesmas penas que eles já tinham do ano anterior. Ou seja, o que eu acho que acontece, eu não conheço o processo de muda em detalhe, mas o que eu acho que acontece é eles mudam as penas do corpo para ficar igual às fêmeas e depois concluem a muda com o crescimento das penas das asas, quando já estão castanhos, né? E isto acontece normalmente tipo em julho, mas depois durante o verão eles continuam com a plumagem assim castanhada. E a plumagem nupcial só volta a aparecer lá para outubro. E no caso de outros anatídeos invernantes, como acontece, por exemplo, com os arrabios, que chegam cá em novembro, os arrabios chegam em outubro e novembro e ainda vêm com a plumagem de eclipse. Eles só fazem a muda depois já mais para dezembro. Nessa altura, a muda corporal. Portanto, por isso é que eu digo, eu acho que há uma muda completa de verão e uma muda parcial de inverno aqui que pode ser já no outono. Mas é frequente, com muitas aves, portanto, mudarem as penas do corpo 2 vezes por ano, para ter a tal plumagem de inverno e plumagem de verão, ou neste caso, plumagem nupcial, plumagem de eclipse, e depois as penas das asas só mudarem uma vez. Em relação ao processo reprodutivo, eu recordo que tipicamente quem fica a tomar conta dos juvenis é a fêmea, não é? Portanto, o macho, provavelmente nessa altura, se calhar já está a iniciar o processo de muda e esconde-se. Sim, normalmente são só as fêmeas que andam a cuidar das crias. Não sei exatamente quando é que começa o processo de muda, embora eu tenha ideia que começa mais tarde e que começa só lá para junho. Nunca vi machos a mudar tão cedo. Embora às vezes no final de maio já estão a ficar assim com as cores um bocado esbatidas, as cores aqueles verdes da cabeça, e portanto eu acho que isso eventualmente pode significar que já estão a começar a mudar. Agora, não tenho a certeza se pode haver mais do que uma ninhada, porque o que acontece? Os patos reais começam a reproduzir-se extremamente cedo. Eu já vi ninhos, sei de ninhos, porque já lembro uma vez que ia no pulo do quilobo e levanta uma fêmea à minha frente e eu olho para o chão, estava um ninho à minha frente. E já vi disto 2 ou 3 vezes em meados de fevereiro. Portanto, eles podem começar, e até já há registros de fêmeas com crias em fevereiro. O que significa que eles em janeiro já se estão a preparar para reproduzir. Mas a reprodução depois pode ir até junho ou julho. Por isso é que eu digo que não sei se não haverá mais do que uma ninhada. Mas, portanto, uma das características é que é muito precoce. E isto é muito curioso, porque eu penso que tu provavelmente sabes isto, as contagens de aves aquáticas invernantes normalmente são feitas no mês de janeiro, que é quando os números de indivíduos atingem o seu máximo, né, dos que vêm do norte da Europa. Portanto, os números vão engrossando em novembro e dezembro, fazem-se as contagens em janeiro, depois em fevereiro já começa muita bicharada a ir embora. E isto é verdade para a maioria das aves aquáticas, mas não é verdade para os patos reais. Para os patos reais os máximos são mais cedo, e eu sei disso porque há muitos anos estive a colaborar com uma pessoa do ICNF, que na altura era só ICN, isto na década de 90, que estava a estudar patos e estava a fazer contagens mensais, desde agosto ou setembro até março. E pediu-me para colaborar, e eu andei a colaborar a contar umas albufeiras. E depois eu, quando soube dos resultados, ele disse-me que, enquanto a maioria dos patos vai aumentando e tem os máximos em janeiro, os patos reais não, têm os seus máximos em outubro ou novembro, e depois os números começam a diminuir. Em janeiro já há muito menos patos reais. Porquê? Porque eles já se começaram a dispersar para os locais de reprodução. Ou seja, eles juntam-se em grandes bandos. Eu já vi enormes bandos no verão e no início do outono de patos reais que se juntaram provavelmente para fazer a muda ou a seguir à muda. Portanto, em setembro, outubro, vê-se imensos bandos de patos reais, mas quando chegamos a janeiro, já dominam as barrequinhas e os trompeteiros e em certos sítios os arrabios ou as piadeiras, mas os patos reais, embora lá possa haver também bastante, já não estão em maioria, porque muitos realmente já começaram a sair. Portanto, essa é uma das curiosidades sobre o pato real, é que eles reproduzem-se muito cedo. E depois há outra característica, que, enfim, quem já viu ninhadas de patos reais, que não é uma coisa difícil de ver, já viu certamente a fêmea com os patinhos a nadar atrás. Até há aquela música para as crianças, né? Que é todos os Essa patinhos. É uma imagem muito típica, não é? E com muitos patinhos atrás. Aquela canção de Todos os Patinhos Sabem Bem Nadar, que realmente reflete bem essa imagem, mas isto, se nós formos a ver do ponto de vista científico, é uma referência ao facto dos patos serem nidífugos. Nidífugos, ou seja, eles saem do ninho assim que nascem. É como acontece com as perdizes. Estes bichos, quando nascem, estão imediatamente aptos a andar. É o que mas essa questão é interessante, porque são aves que nós associamos sempre ao meio aquático, mas os ninhos não são necessariamente em meio aquático. Não são em terra. São em terra e até podem estar, enfim,
Não sei exatamente quão longe, mas podem estar umas dezenas de metros, à vontade. Já me constou 500 metros, será possível? É possível, sim, é possível. Eu uma vez vi uma fêmea a levantar no meio de um eucaliptal, mas aí não vi nenhum ninho, mas completamente longe d'água, portanto. E também já se encontraram ninhos em cavidades de azinheiras, alguns metros acima do solo. Aliás, noutros países europeus existem patos arborícolas. Portanto, eles podem nidificar em montados, em dunas, em pinhais, em pastagens, em searas, portanto, podem estar longe d'água. E depois os patinhos, quando nascem, vão ali por ali fora, tic-tic-tic, mais perdidos, portanto, são nidífugos. Ou seja, um bicho nidífugo é um bicho que no dia em que nasce, logo a seguir já consegue esticar as pernas e andar. Ou seja, o desenvolvimento dentro do ovo já lhes permite fazer isso. Acontece com patos, com gansos, com limícolas, com gaivotas, com perdizes, essencialmente são esses. Então eles fazem posturas síncronas, é? Não, a postura nunca é porque síncrona. eu estou a perguntar porque se nós pensarmos numa dúzia de patinhos, as posturas nunca são síncronas. São 12 dias a nascer. Deixa-me só esclarecer aqui uma coisa. As posturas nunca são síncronas, porque as fêmeas só conseguem pôr um ovo por dia. O que é síncrono é a incubação. Certo. Portanto, o que pode acontecer é, elas vão pondo, as posturas podem ter 9 a 13 ovos. E provavelmente o que acontece, és capaz de ter razão, não fui procurar, mas faz sentido, não é? Ela só vai começar a incubação quando puser o último ovo, e nessa altura então vamos ter a incubação síncrona, porque a postura já está completa, e depois ela vai incubar durante 4 semanas, mais ou menos, que é para quando as crias eclodirem, aquilo vai eclodir tudo ao mesmo tempo e podem ir todas atrás da mãe para a água. Realmente, quando nós vemos os patinhos atrás da mãe, eles são todos do mesmo tamanho. E, portanto, provavelmente sim, a incubação é síncrona. E há várias espécies que fazem isso, de esperar, portanto, vão pondo os ovos uma vez por dia, normalmente, e depois, quando a postura está completa, começam a incubar. Agora, são muitos porque provavelmente a predação é elevada, que é a explicação para as posturas numerosas. Porque, repara, bichos nidífugos normalmente são bichos muito fáceis de apanhar, não é? É como as perdizes, vão ali a correr atrás da mãe, uma data delas. Basta passar uma raposa, ou um texugo, ou um gato, ou qualquer coisa, apanha logo uma ou duas. E, portanto, com os patinhos pequeninos também é muito fácil serem apanhados por um predador terrestre, ou por uma ave de rapina, ou por qualquer outro predador. Isso é que explica as ninhadas numerosas. Agora, portanto, a incubação dura um mês, e depois as crias estão aptas a voar ao fim de 2 meses. Eu estava a dizer que, ou seja, nós vamos ver, isto dura tudo 3 meses, portanto, à partida não farão 2 posturas. Eu há bocado falei dessa possibilidade, embora eu acho que nestes bichos que demoram mais tempo, só há uma segunda postura se a primeira falhar. O que é isto da primeira falhar? Imagina, a fêmea fez a postura e depois, por qualquer razão, o ninho é destruído. Ou porque ficou alagado, ou porque foi predado, ou porque acidentalmente passou-lhe uma máquina por cima, qualquer razão. Se a postura for destruída, eu imagino, não sei se é o caso dos patos reais, mas imagino que façam uma segunda postura. Se a primeira postura teve sucesso até ao fim, provavelmente já não fazem segunda. Eu tinha aqui mais 2 ou 3 perguntas que gostava de fazer sobre os patos, mas esta conversa já vai longa. Eu sei, portanto... a gente perdeu-se a falar das águias imperiais e das perdizes cinzentas, mas faz rapidamente, vá mais 2 minutos. Então, uma das coisas que eu gostava de perguntar tem a ver com o seguinte: há ou não há, de facto, algum registro ou algum estudo que indicie o tal problema de intoxicação por chumbo fruto das caças? Há muitos casos de intoxicação por chumbo de patos e outras aves aquáticas. Isso eu não estou a falar daquela intoxicação direta que levou com o chumbo, não é? Não, é mesmo por ingestão. Eles alimentam-se, chama-se saturnismo quando há essa contaminação, porque os cartuchos são compostos por uma data de grãozinhos de chumbo, não é? E depois eles espalham-se, muitos deles ficam na água, e estes bichos que se alimentam sobretudo de vegetação aquática em águas pouco profundas, muito provavelmente vão acabar por ingerir alguns desses grãos, e o chumbo é um metal pesado que o organismo depois não consegue eliminar, vai-se acumular e a partir de certos níveis torna-se tóxico. Sim, há casos de saturnismo. Eu penso que agora há uma legislação qualquer para alterar a composição das munições e, portanto, penso que a utilização do chumbo, se não acabou, estará em vias de acabar, mas não sei dar mais detalhes sobre isso. Mas sim, é um problema antigo. Sim. Já há muito chumbo nessas zonas úmidas, não é? Sem dúvida. Pois, enfim. Pronto, Gonçalo, foi um prazer mais esta conversa. Obrigado a todos que nos ouviram. Brevemente teremos então mais conversas. Obrigado, Zé. Obrigado e até à próxima. Até breve. Então. Obrigado.